Bom, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece para dar início às nossas aulas. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, agradecemos o estudo dessas obras, agradecemos a esses espíritos iluminados, Emmanuel, Joana, Amélia Rodrigues, que trazem para nós os ensinos do mundo espiritual. Agradecemos também, Mestre Jesus, por todas as situações que passamos, por todas as dificuldades, por todas as lutas. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de seguirmos escalando essa montanha e aprendermos, como Joana de Ângeles nos diz, sobre os exercícios de retificação que o nosso Pai nos dá. Que assim seja. Vamos lá. Bom, então, estamos aqui no último capítulo, né, Há 2000 anos, o 10º capítulo da parte 2, certo? Dá para ver bem aí a aula? Tá sim. Tá Dá dando. sim, né? Beleza. Então, vamos lá. Vou fazer um resumo bem breve do capítulo anterior, o 9º capítulo, certo? No capítulo anterior, nós estávamos no ano de 70 DC, né? Nós temos aí a destruição de Jerusalém por Tito, o imperador se tornou, né, imperador romano após a derrubada do Templo de Jerusalém, e quando ele volta para Roma, Tito é filho de Vespasiano. Nós temos a mudança do senador com a filha para Pompeia, né? Nós temos também, no capítulo 9, informações de Plínio sobre os méritos conquistados nas Gálias. Plínio viajou para as Gálias e estava conquistando méritos lá. Plínio é esposo de Flávia Lentulus. Temos a transferência de Plínio das Gálias em 73 DC para Roma. No ano de 78 DC, em Pompeia, Públio aceita e aprecia a palavra de Ana, a serva, que agora virou amiga. Então, agora ele aceita, ele reconhece os ensinos do Cristo, né? Temos, então, aí, os três passaram a ser amigos íntimos e passaram a conversar todos os fins de tarde lá em Pompeia. Os três, quem eu falo? Ana, a serva, que agora é amiga, Flávia e o senador, Públio Lentulus, né? Públio, ele passa a ter a certeza de que Jesus ficará para sempre no mundo. Olha que interessante aqui essa ideia, né? Que Públio começa a desenvolver. Ele, quando está em Pompeia conversando com as duas, né? Ele rememora o primeiro encontro com Jesus, e ele mesmo lembra da frase, né? Você poderá aproveitar esse encontro agora ou daqui a milênios. E agora ele está meditando sobre esse dito, né? E ele mesmo diz, se eu tivesse aproveitado a Jesus, ele não passaria por tantas provações. Olha aqui a meditação e o raciocínio de Públio Lentulus a respeito dos seus posicionamentos e as consequências aí das suas ações, né? A vida, isso também são falas e ideias de Públio Lentulus. A vida e o sofrimento nos ensinam a entender os desígnios divinos. E aí ele começa a raciocinar e conversar com as duas. Ele diz assim, olha, se diz que na Índia, no Egito, se diz que nós voltamos em outros corpos. E ele lembra do sonho, que está no início do livro, né? Ele, no 9º capítulo, descobre que Lívia
fora a única que defendeu a Jesus Cristo. E aí ele percebe, né, que a defesa da Lívia, indo, né, a Pôncio Pilatos, fez com que houvesse toda essa trama e essa calúnia que vigorou aí por 25 anos a respeito da conduta da esposa, e sendo que ela passou por cima de todos os obstáculos morais, dos obstáculos de estrutura romana, de hierarquia, e foi buscar ajuda ao Cristo, independente do que se fosse falar dela. Ele recorda também, durante as conversas, tanto com a filha quanto com a Ana, que ele tinha poderes, né? E que ele tivera em mãos o processo de Jesus Cristo, e que ele, sim, poderia ter movido aí, vamos dizer, né, a situação de Jesus, poderia tê-lo livrado dessas dificuldades. Ele reconhece, né, essa falha e descobre, né, descobre a calúnia, descobre que foi enganado por Fúvia, né, e sabe agora da conduta da sua esposa, que foi um ótimo espírito, né, que ficou ali ao seu lado. Bom, então, nós temos aí um resumo do 9º capítulo. Vocês queriam falar alguma coisa que eu tenha esquecido? Bom, vamos lá. Quer falar alguma coisa, Jane? Então, vamos ao 10º capítulo, certo? Então, só nesse 9º capítulo, a gente pode ver, né, com felicidade, toda a mudança que se operou na personalidade, né, deste espírito durante essa encarnação. Então, vamos lá. Nos derradeiros minutos de Pompeia. Em radiosa manhã do ano de 79, toda Pompeia despertou em rumores festivos. A cidade havia recebido a visita de um ilustre questor do império e, naquele dia, todas as ruas se movimentavam em alacridade barulhenta, guardando-se para breves horas as festas deslumbrantes do anfiteatro, com que a administração desejava celebrar o evento em meio à alegria geral. Para o velho senador Publio Lentulus, o acontecimento se revestia de importância especial, porquanto o distinto hóspede de Pompeia lhe trazia significativa mensagem, bem como honrosas deferências de Tito Flávio Vespasiano, então imperador na sucessão de seu pai. Beleza, então vamos ver aqui um pouquinho de Pompeia, né? Nós estamos no ano de 79. O livro nos diz que eles foram viver em Pompeia, né? Em 70, tá? Então, vamos lá, ó. A cidade fica localizada aos pés do Monte Vesúvio. A cidade de Pompeia fica a 22 quilômetros de Nápoles, na região da Itália conhecida como Campania. Então, nós temos aqui, ó, peraí, só fazer uma coisa. Pronto. Aqui, então, olha, tem 2 mapas aqui. Vocês, olhando para o mapa da direita, nós temos aqui Roma, né? E aqui a região de Campania, ó. Certo? E nessa região de Campania que fica Pompeia. Cadê? Durante o século I, Pompeia possuía aproximadamente 12 mil habitantes nos meios urbanos e 24 mil na zona rural.
Pompeia e a região costeira de Campânia, ela recebia frequentemente a aristocracia romana nas casas de verão próximas ao mar, certo? Então, aqui, olhando agora para a esquerda, nós temos bem aqui, ó, Pompeia, certo? Tá dando para ver, gente? Tá, né? Nápoles aqui em cima, ó. Herculâneo, que é uma cidade que eles vão comentar mais tarde. O pessoal também de Herculâneo sai nas casas de verão em direção a Pompeia, certo? E aqui, ó, o Monte Vesúvio, com 1.280 metros de altitude, certo? Então, essa região toda aqui é a região da Campânia, que o livro cita para a gente, certo? Então, vamos lá. Temos mais uma foto aqui, ó, da cidade de Pompeia e atrás o monte, né? O Monte Vesúvio. Voltando ao livro agora. Ainda mais, no secto do questor, né, do juiz, ilustre vinha igualmente Plínio Severus. Então, aqui, ó, a felicidade de Públio Lentulus, certo? Então, junto com o juiz vinha Plínio Severus, em plenitude de maturidade, totalmente regenerado e julgando-se agora redimido no conceito da esposa e daquele que seu coração considerava como pai. Nesse dia, enquanto o ano comandava verbalmente as atividades domésticas nos preparativos da recepção, mobilizando escravos e servos numerosos, Públio e a filha se abraçavam comovidos em face da surpresa que o destino lhes reservava, embora tardiamente. Avisados por mensageiros da caravana de patrícios ilustres, davam largas às emoções mais gratas do espírito, na doce perspectiva de acolherem o filho pródigo, tantos anos distante de seus braços carinhosos e amigos. Gente, então, olha, essa é a parábola que eu vou trazer para a gente, é uma das que eu mais gosto particularmente. E a gente vai falar um pouco da parábola do filho pródigo, que é o que a gente vê aqui, né? Então, vou continuando o livro. Antes do meio-dia, um deslumbramento de viaturas e cavalos enfeitados e de joias faiscantes sobre vestiduras reluzentes se deparava às portas da vida plácida e graciosa, provocando a admiração e interesse curioso das vizinhanças. E, em seguida, foi um turbilhão de abraços, carinhos, palavras confortadoras e generosas. Quase todos os patrícios em excursão pela campanha conheciam o senador e a sua família, representando esse acontecimento um suave encontro de corações. Públio Lentulus abraçou Plínio demoradamente, como se fizesse a um filho bem-amado, que voltasse de longe e cuja ausência houvera sido excessivamente prolongada. Experimentava no íntimo impulsos de extravasão de afeto, que o seu coração dominou para não provocar a admiração injustificada dos circunstantes. Meu pai, disse o filho de Flamínio em tom discreto e quase imperceptível aos seus ouvidos, quando ele beijava a fronte encarnecida. Já me perdoastes? Gente, não é a parábola escritinha. Ó, meu pai, já me perdoaste? Olha, o tempo que ele levou, tudo isso. Vamos lá. Ó filho, como tardaste tanto. Eu fui ver quanto tempo, gente. Ele levou 21 anos. E aí a gente vê, né? O Públio Lentulus leva 25 anos sem falar com a esposa. Depois desse tempo, ele descobre tudo. E temos aqui também, né? Plínio Severo levou 21 anos distante para entender, né, toda a situação e voltar aos braços, né, dos seus amados.
Quero-te como sempre, e o que o céu te abençoe, respondeu o velho cego emocionado. Daí a instante, após o doce encontro de Plínio e sua mulher, exclamou o questor em meio do silêncio geral. Senador, honro-me em trazer-vos preciosa lembrança de César, acompanhada de uma mensagem de reconhecimento à alta administração política do Império, um dos mais fortes e mais justos motivos de minha permanência em Pompeia. E incumbo o nosso amigo Plínio Severo de vos entregar, neste momento, estas relíquias que representam uma das mais significativas homenagens do Império ao esforço de um dos seus mais dedicados servidores. Públio Lentulus sentia bem a suprema emoção daquela hora. A homenagem do imperador, a carinhosa presença dos amigos, a volta do genro aos seus braços paternos representam para o seu coração uma alegria entontecedora. Seus olhos, entretanto, nada podiam ver. Do seio da sua noite, da sua cegueira, ouvia aqueles apelos generosos, como um desterrado da luz, de quem se desenterrassem as recordações mais queridas e mais doces. Amigos, disse, enxugando uma lágrima furtiva nos olhos apagados. Tudo isso é para mim a maior recompensa de uma vida inteira. Nosso imperador é um espírito excessivamente generoso, porque a verdade é que nada fiz para merecer o reconhecimento da pátria. Minha alma, todavia, exulta convosco, meus patrícios, porque a nossa reunião nesta casa é símbolo de união e trabalho nos elevados encargos do império. Nesse instante, contudo, alguém lhe tomava as mãos encarquilhadas, levando-as aos lábios úmidos, deixando, porém, nas pequeninas conchas das rugas, duas lágrimas ardentes. Plínio Severus, num gesto espontâneo, ajoelhara-se e, osculando-lhe as mãos, dava expansão ao seu afeto e reconhecimento, ao mesmo tempo que lhe fazia entrega da mensagem imperial que o velho senador não mais podia ler. Públio Lentulus chorava, sem poder pronunciar uma única palavra, tal a emoção que lhe avassalava o íntimo, enquanto os circunstantes lhe acompanhavam as atitudes com os olhos rociados de pranto. Nesse ínterim, o filho de Flamínio não mais se conteve e, consagrando a sua regeneração espiritual, exclamava enternecido. Olha só, gente. Meu querido pai, não choreis, se aqui nos achamos todos para compartilhar vossa alegria. Diante de todos os vossos amigos romanos, com a homenagem do império, eu vos entrego meu coração regenerado para sempre. Parábola do filho pródigo. Se estais agora cego, meu pai, não o estais pelo espírito, que sempre procurou dissipar as sombras e remover tropeços do nosso caminho. Continuareis guiando os meus, ou melhor, os nossos passos, com as vossas antigas tradições de sinceridade e de esforço, na retidão do proceder. Voltareis comigo para Roma e, junto de vosso filho reabilitado, organizareis novamente o Palácio do Aventino. Serei, então, para todo o sempre, uma sentinela do vosso espírito para vos amar e proteger. Tomarei minha esposa a meu inteiro cuidado e, dia a dia, tecerei para nós três uma auréola de venturas novas e indefiníveis, com os milagres da minha afeição imorredoura. Em nossa casa do Aventino florescerá uma alegria nova, porque hei de prover todas as vossas horas com o amor grande e santo de quem, conhecendo todas as duras experiências da vida, sabe agora valorizar seus próprios tesouros. Olha que beleza aqui a personalidade,
de Plínio Severus, modificada aí diante das provas da vida. Então, eu fui fazer uma pesquisa no próprio livro, né, para a gente ter uma ideia aqui das datas, né? Plínio Severo parte para as Galhas por volta do ano 58 DC, certo? Retorna ao coração da família em 79 DC. Temos, então, aí 21 anos de meditação para a transformação, né? Nós temos aí a dor de Plínio, ele não vai especificamente falar da vida de Plínio, o livro não fala ali desse período da vida dele, né? Mas nós temos aí, ó, no 7º capítulo da segunda parte, a dor que Plínio, né, começou a fazer a transformação dele, né? A traição de Aurélia, por volta do ano 60 DC, com um músico que a assassinou na ponta de uma espada. Como fora previsto no ano de 49, através do médium Araxes. Vocês lembram? O médium falou para ela e para a mãe, né? 11 anos depois, ela faleceu aí justamente dessa forma, como foi dita pelo médium. E aí nós vamos ver o Plínio recebendo, né, esse exercício, vamos dizer, igual a Joana fala, né? Exercício de aprimoramento, recebendo o que ele próprio fez para a esposa, né? Porque deixou a esposa no ano de 58 e foi embora para as Galhas com a amante. E lá nas Galhas, ele perde a amante para o outro. Então, temos aí a volta do Plínio modificado, né? E ele fala, né? Meu pai, você já me perdoou? Então, olha só, gente, parábola do filho pródigo. Ô, Ali, Pode falar, eu Simone. queria falar uma coisinha. É interessante, assim, a gente ver nessa descrição, né, do que aconteceu com cada um dos personagens, é interessante a gente ver o valor de uma encarnação, né? Porque os personagens que inicialmente, nas suas fases de vida, tinham uma conduta, e a gente vê o valor, a importância, olha só, na maturidade, com o passar do tempo, com as ocorrências, com as dores, né? Me Sim, veio muito isso assim, a importância da gente valorizar, né? A oportunidade que estamos tendo, porque através deles aqui fica bem exemplificado, né? Dá sim, essa noção aqui de mudança de valores, né? Durante a vida, aquisição de tantos conhecimentos, a gente sabe, né, que a gente pode adquirir, tem isso mesmo, mas essa é assim, para chamar, eu queria chamar a atenção isso, né? O sim, valor da encarnação para eles, quer dizer, eles já vão sair dessa encarnação um sim. tanto diferente do que eram no início, né? Com certeza, né, Simone? A gente pode ver o jovem Plínio aí indo para as Galhas, se não me engano, por volta dos seus 30 e poucos anos, ah, totalmente assim, voltado para si, né? Voltado para si, bem egoísta, passando por cima dos valores romanos, passando por cima da esposa, e, esses exemplos, né, que você acaba de citar aí, são a nossa vida, não é? Serve para a gente, é igualzinho. Exatamente, é a mesma coisa, e assim, e a gente nem se dá conta, né? Eu, pelo menos, você não se dá conta né? A gente sabe que estamos aqui numa oportunidade, né? Mas a gente não se dá conta do verdadeiro valor de uma encarnação, né? Acho que a gente não tem essa noção, assim,
por completo. Aí eu acho que lendo essas obras, vendo isso aqui, né? Porque aí você está olhando de fora, você não está olhando a sua encarnação, você está, né? Você está como espectador aqui. E é interessante isso, dá essa perspectiva mesmo, dá uma visão diferente, né? Então, até nisso, eu acho que essas obras nos contribuem, né? Bastante com a gente. Com certeza. Quer falar alguma coisa, Marli? Não, não, não. Estou ouvindo só, por enquanto. Beleza. Então, vamos lá. Cadê? Tá. Vamos falar um pouquinho da parábola do filho pródigo, né? Isso aqui foi Jesus que falou, né? E Lucas, eu peguei de Lucas, né? Versículo 15, capítulo 15, versículo 11 a 16. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda por eles, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, olha só, gente, interessante aqui, né? Eu peguei uma parte aqui da parábola de Lucas, de Kenneth Bailey, né? Que traz um pouco da cultura da região e da época, né? Então, olha só, quando Kenneth Bailey, começou a viajar aí por toda essa região, e ele pergunta, ó, por mais de 15 anos, perguntei a todas as camadas sociais, desde o Marrocos até o Sudão, a respeito do pedido de um filho, estando o pai ainda vivo. Gente, a fazenda, né, para eles, é o recurso da vida, porque eles sobrevivem, né, com a agricultura, com a fazenda, com essas coisas. Então, o filho vai lá, o caçula, e pede a parte dele. Então, quando ele faz isso, ele está colocando em risco a família, né? Então, olha só. Kenneth Bailey foi perguntando para todo mundo ali o que significava para a aldeia, para a família, esse pedido, né? Se alguém o fizesse, o que aconteceria? Seu pai bateria nele, sem dúvida, pois esse pedido significa que ele quer que o seu pai morra. E, tipo assim, eu não estou nem aí para você, me dá minha parte que eu vou embora curtir a vida. E se você depende da fazenda para comer, para sobreviver, estou nem aí. E o mais interessante é que esse pai, né, com essa parábola contada por Jesus, o mais interessante é que o pai, ele deixa, ele divide, ele não contesta. Ele não bate aqui no filho, né, como todos os pais falaram aí para o Kenneth Bailey, quando ele começou a fazer essa pesquisa. E aí ele divide. E o filho pega a parte dele, o filho caçula, né? Pega a parte dele e vai embora. Viver dissolutamente. Não foi o que Plínio fez? Ele gastou, no próprio livro diz que ele gastava milhares de dinheiro aí com vida dissoluta. Tanto gastava que ele pedia para o ex-escravo, né, dinheiro emprestado, como é? Para o Saul, lembra? Então tá. E aí a gente fica pensando assim, né? Tá. Tinham 2 filhos, então o filho mais velho, o que o filho mais velho deveria fazer numa situação dessa? Ficar quietinho e receber a sua parte também, a sua outra metade? Ou o filho mais velho deveria ser um conciliador entre o pai e o filho caçula?
Então, assim, o que a parábola nos diz e o que a cultura local nos diz, né? A cultura local nos diz é que havia uma secção, uma fragilidade entre a relação do pai com o caçula, não estou nem aí para você, e do pai também com o filho mais velho. Porque o que o filho mais velho faz? Ele aceita a divisão e ele fica calado. Ele poderia ter falado assim, não, meu irmão, para com isso, você não pode fazer isso com o nosso pai. Esse aqui é o sustento dele, né? Bom, mas vamos lá, continuando a parábola. Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Júnior? Querem falar alguma coisa? Então, bora lá. Olha, essas partes aqui, eu peguei, está escrito aqui do lado, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ler, no EAD, tá? Livro 3, módulo 3, o filho pródigo, beleza? Tá. Então, olha só. Tem tido, porém, necessidade de vivenciar outras experiências aqui, né? São os espíritos jovens, né? Somos nós, quando estamos jovens, a gente quer fazer essas coisas aí. Viver outras experiências à distância do lar. O caçula da família comunica ao pai este desejo e solicita ali a parte da herança que lhe cabia. O pai não só lhe atende pedido, como demonstra compreender ser um acontecimento natural. Ele divide a herança de forma justa e não interpõe obstáculo à manifestação do livre-arbítrio dos herdeiros, certo? Então, olha só, para a gente saber também, eles moravam, naquelas épocas, as aldeias eram aldeias circunscritas, geralmente, né? E tinha um chefe de aldeia. Elas eram circunscritas por muralhas, né? E tinha um portão de entrada. Então, assim, eles viviam mais ou menos em comunidade. Então, imagina, o filho está pedindo para o chefe da aldeia a sua parte na fazenda, ele dá. O que a aldeia vai pensar do filho? Já tem um julgamento aí ruim, né? Desfavorável ao filho. E quando ele vende essa parte da fazenda dele, ele vende com muita pressa. E nessa época, eles faziam toda uma pesquisa para fazer trocas de terras, e ele não, vendeu ali a preço de banana e foi embora, porque ele estava com pressa, porque ele estava com vergonha disso, né? E foi embora, viver a vida dissoluta, certo? Continuando aqui no livro do EAD, tá? O texto evangélico informa que o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, isto é, manteve-se distante da proteção paterna. Olha só, gente, aí, quando a gente faz as nossas besteiras, as nossas atrocidades, as nossas condutas errôneas, a gente está se distanciando do pai. Conduzindo a existência na forma que lhe aprazia, segundo os critérios estabelecidos pela vida material. Então, é o egoísta, né? Que só está pensando ali nos prazeres momentâneos, certo? O desregramento da conduta produziu-lhe, então, um grande sofrimento. Empobrecido e arruinado, faminto e roto, espiritual e materialmente, porque os nossos erros, eles não só nos trazem perda material, né? Nós temos aí a perda espiritual, nós machucamos aos outros, a nós mesmos, né? E olha só, faminto espiritual e materialmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura, o único responsável pela crítica situação na qual se vê. Esse trecho aqui foi pegado do livro, né, Nas Pegadas do Mestre. Arrependendo-se dos erros cometidos, o jovem toma então a decisão de retornar à casa paterna. A disposição para se reajustar perante a lei divina a disposição para se reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação. Então, é o arrependimento. É o primeiro sinal de transformação moral, que, em geral, atinge os que se transviaram ao longo da caminhada.
Então, olha só, imagina, né? Temos aqui Plínio, levando 21 anos para voltar à casa paterna. Ele deve ter meditado alguns anos aí para fazer esse retorno. Então, olha, imaginem lá o pródigo voltando para uma aldeia que só tem uma porta de entrada. Então, ele vai ter que se humilhar para a aldeia inteira. E ele não sabe como vai ser recebido, né? Porque ele partiu de uma forma egoísta, passando por cima do pai, que era o chefe da aldeia, que é o protetor, passando por cima do pai e deixando assim, sem o seu sustento econômico, vamos dizer assim, né? Vamos lá, continuando. A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhes foram concedidos pelo Criador Supremo. A retidão do juízo, desprezo, né? Pela retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. A grande fome que se abateu sobre aquela terra indica o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais cedo ou tarde produzem no ser. Chega então um momento que a pessoa se revela faminta, né? Lembra daquele pão espiritual? Faminta de bens espirituais. Então arde nele o desejo de ser bom, de se melhorar. Entretanto, nem sempre o espírito mostra-se suficientemente forte para as mudanças extremas. Faz-se necessário passar aí por um período de ajuste que lhe conceda as condições, a verdadeira transformação espiritual. Então, gente, está lá o pródigo voltando para casa, que é aqui o Plínio. Então, eu imagino a situação dele, né? Envergonhado, deve ter demorado. Ele podia ter voltado antes, o próprio livro já falou. Ele poderia ter voltado antes, mas ele queria voltar, vamos dizer assim, economicamente melhor do que ele estava, porque a gente viu que ele perdeu bastante recurso material. Então, por isso que ele não volta antes também, no livro nos fala isso. Continuando a parábola. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele foi pedir um trabalho lá no outro país, né? No outro país, sabendo que ele era judeu, disse: eu tenho um trabalho para você. Porque ele pede para o outro cuidar de porcos. Ele sendo judeu, ele vai dizer assim: esse homem não vai aceitar esse trabalho. Cuidar de porcos. E ele aceita, né? Para surpresa aí, ele aceita cuidar dos porcos. E houve grande fome. E na região tinha uma frutinha que chamava alfarrobas. Tinham 2 tipos de alfarrobas. As alfarrobas selvagens, que eram essas que davam para os porcos, que não tinha valor nutritivo nenhum. É só para encher barriga. E tinha outro tipo de alfarroba, que agora eu não lembro o nome, que as crianças, né, as crianças da região, elas usavam, ela era mais adocicada, tinha um pouquinho de glicose, e eles usavam aí como balas, né? Essa sim tinha valor nutritivo, mas não era essa alfarroba que foi dada para o filho pródigo, para o judeu. Foi a alfarroba do porco, a comida do porco é a sua comida. Você se vira aí com isso, porque ninguém lhe dava nada. Então, bora lá. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Tá. E, caído em si, disse: tantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Faze-me como servo, né? E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão.
Imagina, gente, a situação. Você está entrando de volta na sua antiga casa, né? A sua aldeia, aquele portão, está entrando pelo portão, né? E aí ele estava longe e o pai o vê de longe. O pai se move de íntima compaixão e corre em direção ao filho. E no livro do Kenneth Bailey, ele fala o seguinte: um homem, um pai, um chefe de família, ele não corre. Correr é humilhar-se, correr é humilhação. Um chefe de família, ele anda, ele caminha de uma forma, né, como um pai, como um provedor, mas ele não saiu correndo. Por que ele sai correndo, né? Por quê? Para que o pródigo seja aceito por todo o grupo. Afinal, ele saiu de uma forma muito negativa, muito ruim. Então, o pai, ele resolve passar essa humilhação pelo filho. Olha o tamanho do amor do pai. Lançou-se ao pescoço e o beijou na face, né? Beijar na face significa você é um igual a mim. Existe o beijo nas mãos, você é meu mestre, né? Existe até o beijo nos pés, mas o que o pai faz? O pai o beija na face e diz assim: você é o meu filho, é um igual a mim. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e viveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, o pai fez tudo para que o filho não fosse recebido pela comunidade de uma forma negativa, né? O conhecimento... Oi, pode falar, Marli. Isso já é minha interpretação. Nessa parábola também eu acho ela uma das mais lindas, né? Tem várias, mas essa é bastante tocante. Né? E uma coisa que eu acho interessante, e que eu imagino, pelo que a gente lê nessa parábola, que o pai nunca deixou de saber onde o filho estava, dá essa impressão, que ele sabia onde o filho estava. Tanto que, quando os servos dizem, olha, seu filho está de longe, quer dizer, dá a impressão assim, que ele acompanhou toda essa vida desregrada do filho, mas ele nunca deixou de saber o que o filho estava fazendo. Então, é aí que eu falo assim, é bem como você lembrou, né? Nós afastamos de Deus, mas ele nunca afasta de nós, mesmo quando a gente está fazendo as maiores bobagens na vida. O olhar divino continua sobre nós. E eu tenho a impressão assim, que esse pai nunca perdeu esse filho de vista. Sim, se formos pensar, né? Esse pai para nós é Deus. E ele sabe, né? Ele sabe. Por que ele divide a fazenda e deixa o filho ir? Porque ele sabe que o filho vai voltar, né? Ele sabe. Então, bora lá. O conhecimento espírita nos faz ver, neste texto, o momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a excelsitude. Este momento está representado na expressão cair em si. É instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Olha só, gente, cair em si. Então, gente, eu não sou tudo isso que eu estou pensando que eu sou. Eu sou frágil, eu sou, né? Eu sou ignorante. E é igual Pedro, né? Caiu em si. Não, eu vou lá, Jesus. Eu vou lá, eu morro por ti. E aí o galo cantou uma, cantou duas, cantou 3 vezes. Então, quando a gente toma consciência, né, do nosso estado espiritual, e aí a gente se arrepende, né,
de ações cometidas, a gente faz esse caminho de volta aí para Deus, né? Então, vamos lá. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu, então, levantar-se, movido aí pela dor, né? Sair da cova escura, da ociosidade para a ação regeneradora. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar na luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu rumo ao lar paterno, né? Isso aqui está em Fonte Viva, no capítulo 13. Então, olha só, o que a gente tem de ensinamento básico dessa parábola aí? Que cabe certinho aqui no livro, né? Primeiro, unidade de destino. Nós temos só um destino. Redenção. Ou vai pelo amor ou pela dor. Que são, né? A dor, vamos dizer a Joana, os exercícios de regeneração, de reencaminhamento, reeducação para voltarmos ao Pai. E vai para todos nós. Então, só é um destino, não tem dois caminhos, só um. A lei de causalidade, que é a lei de ação e reação, né? Que vai nos despertar as nossas consciências que estão adormecidas. Então, assim, olha, tudo tem consequência. O que você faz, né? Você vai ter uma consequência. Então, ações ruins, consequências ruins, ações boas, consequências boas, você ganha bônus. Olha que interessante aqui, a relatividade do livre-arbítrio. Por que eu falei que o pai deu assim? Não, tá bom. Outros pais não fariam isso, né? Eu lhe daria uma surra para ele aprender que esse pedido não se faz para um pai. Você quer que eu morra? Mas o que aquele pai faz? Não, tá bom. Relatividade do livre-arbítrio. Vai depender do tempo. Mais dia ou menos dia ele vai voltar. Ele vai ver que a ação errada, né, vai causar dor. E ele volta. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é relativo. E a evolução individual, né? E é uma lei natural, e é irrevogável, é uma lei de Deus. Então, assim, é igual um rio que corre, né? Ou você vai, né? Então, eu trouxe essa parábola aqui que eu gosto demais para a gente colocar aqui, que é justamente que se encaixa no livro, né? O Plínio fala, eu vos entrego meu coração regenerado para sempre. Olha só, gente. Vocês querem falar alguma coisa? O Ali, eu fiquei pensando aqui, né? Porque aqui a gente está vendo um exemplo na mesma encarnação, no caso do Plínio, né? Desses 21 anos aí de afastamento e tal. Mas eu fiquei pensando na gente mesmo, como filhos pródigos, assim, nas nossas existências, quanto que a gente já não demorou, né? Na materialidade, né? Nas coisas aí, nos erros, né, contra as leis divinas, tanto que a gente já fez e desfez, né, e agora esse caminho para o Pai, né, que tentamos fazer, buscando, né, a gente vê as dificuldades né, que ainda temos para até as dificuldades acabam nos mostrando o nosso lugar, né? Como é que a gente está, quais as nossas limitações, em que ponto que a gente está, em que ponto que a gente precisa melhorar, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso, né? Para todos nós. E assim, considerando as encarnações, né? Você já imaginou, né? Porque a gente não consegue também ter essa noção do tempo que já ficamos perdidos, né, vamos dizer assim, né, afastados do Pai, das leis divinas, né? Sim. É uma coisa assim, uma reflexão também, né, a gente imaginar isso.
E que bom que eu acho que a gente está tentando voltar, né? Estamos Então, tentando. é isso que a gente pensa, né? A gente está estudando. Então, assim, Então, aí, durante a nossa vida, nós vamos fazendo os testes, né, Simone? Em que posição eu estou, né? Você, né? Os testes, você... Só que, assim, a gente começa a pensar o seguinte, Simone, é mais ou menos assim, né? Está lá no meio de um teste, você fala assim, gente, o que que Jesus faria nessas horas? Então, às vezes você não tem resposta, né? Quer dizer, na maioria das vezes você não tem a resposta, mas só o fato de você já estar perguntando o que Jesus faria diante dessa situação, diante desse problema, diante, né, dos acontecimentos, diante da aprovação, né, individual, coletiva. Se você já começa a pensar o que Jesus faria, é que você já está começando a se alfabetizar, vamos dizer assim. e você está começando a perceber que você não é o dono da verdade, que você não domina, né? Não tem o conhecimento, por mais, né, que em alguns aspectos sim, mas na grande parte das situações não, né? A gente está engatinhando mesmo. Então, mas eu vejo assim, é consolador também pensar nesse retorno, né? Entende? Por mais Sim, que com as dificuldades, a gente pensar que essa parábola aí serve para todos nós, né? Nessas nossas existências e que estamos retornando, né? Cada vez mais buscando isso daí. Então, sim, tem esse lado, né? sim, Positivo também. E que bom sim. se todos os filhos pródigos também fizessem, né? Buscassem esse retorno. É, Mas é, como você falou ali, vai chegar uma hora que pelo cansaço, né? Pelo é, sofrimento que é, vão mas é buscar, né? assim, né, Simone? Nós somos seres humanos, né? E aí mas só o fato de a gente começar a estudar, né, a vida de Jesus, de começarmos a pensar assim que Jesus faria, o que Jesus faria. Então isso já indica que já tem uma caminhada, né? Você já se coloca num ponto assim de menor vaidade, de menor orgulho, quando você pensa o que Jesus faria nessa situação, né? Então, assim, já é um começar, né, para esse retorno aí. Então, vamos lá, vamos só continuar aqui no livro, né? O velho senador, vocês acharam aí? Tá. O velho senador, ao quebrado pelos anos e pelos mais rudes sofrimentos, conservava-se de pé, acariciando os cabelos do genro, igualmente prateados pelos invernos da vida, enquanto pesadas lágrimas rompiam a muralha da sua noite para enternecer o coração de todos numa angustiosa e indefinível emotividade. Flávia Lentulha chorava igualmente, dominada por íntimas sensações de felicidade ao cabo de tão longas e desalentadas esperanças. Alguns amigos desejavam quebrar a solenidade dolorosa daquele quadro imprevisto, mas o próprio questor, que chefiava a caravana de patrícios ilustres, se ocultara num recanto, sensibilizado até às lágrimas. Públio Lentulus, contudo, compreendendo que somente ele próprio poderia modificar as disposições daquela paisagem sentimental, reagiu às emoções, exclamando: Levanta-te, meu filho. Nada fiz para me agradeceres de joelhos. Por que me falas deste modo? Voltaremos para Roma, sim, em breves dias, pois todos os teus desejos são os nossos. Regressaremos à nossa casa no Aventino, onde juntos viveremos para relembrar o pretérito e venerar a memória dos nossos antepassados. E depois de uma pausa, continuou em exclamações quase otimistas. Meus amigos, sinto-me comovido e grato pela gentileza e afeto de todos vós. Mas que é isso? Todos silenciosos? Lembrai-vos de que não vos vejo senão por meio de palavras. E a festa de hoje? As exclamações do senador quebraram o silêncio geral, voltando-se aos intensos ruídos de minutos antes. A torrente de palavras casava-se ao tinir das taças de vinho em seus
em seus pesados estilos da época. Enquanto as visitas se reuniam no triclínio espaçoso para as libações ligeiras, Plínio Severus e sua esposa trocavam confidências ternas, ora sobre os projetos em perspectiva para os anos que ainda lhes restavam no mundo, ora quanto às recordações dos dias lentos e amargurados do passado distante. Insistentes chamados, porém, requeriam a presença do questor e comitiva no local dos festejos. O circo fora preparado a rigor e não se perdera nenhuma oportunidade para a realização das menores minudências próprias das grandes festividades romanas. E, ao tempo que todos se despediam do senador e sua filha, num deslumbramento de felicidade mundana, Plínio dirigia-se a Públio nesses termos depois de abraçar ternamente a companheira. Meu pai, levado pelas circunstâncias, sou compelido a acompanhar o questor nas festividades populares, mas estarei de regresso em breves horas, para ficar convosco um mês, de modo a tratarmos do nosso regresso a Roma. Muito bem, meu filho, respondia o velho senador, confortado. Acompanhe os nossos amigos e representa-me junto às autoridades. Dize a todos de minha emoção e do meu agradecimento sincero. A sós novamente, o senador sentiu que aquelas comoções cariciosas e alegres eram talvez as últimas da sua vida. Olha aqui essa sensação, né? No velho peito, o coração batia-lhe descompassado, como se pesada nuvem de pensamentos tristes o envolvesse. Sim, a volta de Plínio aos seus braços era a alegria suprema da sua velhice desalentada. Sabia agora que a filha podia contar com o esposo nas estradas do seu tormentoso destino, e que a ele, Públio, somente competia guardar a morte, resignado. Ponderando as palavras afetuosas do filho de Flamínio e os seus apelos ao passado, Públio Lentulus considerou intimamente que era muito tarde para regressar ao Aventino, e que a volta a Roma apenas deveria significar para o seu espírito precito, né? O símbolo da sepultura. Olha só, já está achando, né, a morte próxima. Em pleno espetáculo, Plínio, já no outono da vida, arquitetava os planos de futuro. Procuraria resgatar todas as faltas antigas perante os seus parentes afetuosos e queridos. Assumiria a direção de todos os negócios do velho pai pelo coração, aliviando-o de todas as angustiosas preocupações da vida material, né? O velho pai pelo coração é o Flamínio, certo? É o Públio, né? Desculpe. De vez em quando, os aplausos da multidão lhe interrompiam os devaneios. A maioria da população de Pompeia ali estava em plena festa, ovacionando os triunfadores. Gente de toda a redondeza e muito particularmente de Herculano. Lembra que eu comentei dessa cidade? Lá no mapa? A correria pressurosa, divertimento predileto daquelas épocas recuadas. De permeio com os atletas e gladiadores estavam músicos, cantores e dançarinos. Tudo era um farfalhar de sedas, um delicioso espocar de alegrias ruidosas ao som de flautas e alaúdes. Então, gente, vai até aqui a minha aula de hoje, né? Acho que o principal ponto mesmo é essa regeneração do filho pródigo, né? E essa regeneração, o que a gente vê de mais importante é que eu não falei sobre o outro filho, né? O outro filho está perdido também, tem uma ruptura entre o filho mais velho e o pai também, porque ele não ajuda o pai nessa hora que o caçula pede parte da herança, né? E a gente vê aí, o filho pede para voltar como servo e o pai não aceita. O pai fala, não, você é o meu filho. E aí a gente fica pensando, né? É o meu filho. Então, existe agora o amor entre eles. Porque um servo não ama, ele só faz o trabalho. Mas por que o pai dá toda a roupa e todo o anel e mata o bezerro e não sei o quê? Porque agora vem o filho mesmo, de fato, que o reconhece como pai, que reconhece o amor que ele recebe do pai.
E, a partir daí, ele também, né? Ele cresce em amor, esse filho. E ele passa a amar o pai mesmo, com um amor fervoroso do fundo do seu coração. Então, nesse momento que o pai o chama de filho e não de servo. Então, o outro filho não é filho, entende? O outro filho é servo e é egoísta ainda está muito preso ali só nos rituais, nessa coisa toda. E não é um filho verdadeiro que tem esse relacionamento íntimo de amor entre pai e filho. Então, essa é a diferença que fica no final dessa parábola, que o filho caçula, ele se arrependeu e ele aprendeu, né, com esses erros e com esse arrependimento, e ele volta com muito amor. Então, o que ele faz? Ele acaba passando, né, vamos dizer assim, moralmente, do irmão, que ainda não entende esse amor, que é criado entre o pai e o filho caçula. Vocês querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, João Carlos? Não. João Carlos está aqui atrás de mim, viu? Eu vejo que toda hora você fala com alguém aí, eu falei, deve ser ele que está aí escondido. Está aqui atrás de mim, ouvindo a aula. Legal, que bom. Não é bacana esse salto que o filho caçula dá? Então, você vê que a postura é tudo, né? A mudança de comportamento aí, né? Do filho, e faz a gente pensar sobre isso mesmo, né? Sim. Olha Uma só, coisa que lembra eu que na achei, parábola... Pode falar, Marli, desculpa. eu achei muito interessante, tanto nesse capítulo como no anterior, é assim a dádiva que a gente tem, que as pessoas têm de poder fazer essa análise ainda na própria encarnação, né? Eu achei isso aí assim, é uma coisa muito boa, né? Quer dizer, você assimila todas as dificuldades, os problemas, as dores, doenças, abalos morais que a gente vive, que a vida nossa é assim, né? Todo mundo tem seus momentos difíceis, né? Mas a gente permitir que essas dificuldades façam o trabalho que é necessário e assimilar. Então, eu vi tanto o senador como o Plínio, eles assimilaram essas lições, né? Na própria nação, não esperou virar, vamos dizer assim, né? Morrer para depois chegar lá no plano espiritual fazer essa análise. Eles fizeram análise de vida, isso eu achei assim, eu acho assim que é uma dádiva isso, sabe? Uma coisa muito boa. Ô, Marli, e a gente trazendo para a vida da gente, será que a leitura dessas obras, né? A leitura do Allan Kardec, a leitura de Amélia Rodrigues, a leitura dos livros de Joana, será que elas não fazem essas modificações com as nossas personalidades? Como que nós éramos quando a gente tinha 18 anos, 20 anos? Verdade. Né? E aí, olha só, falando só mais um pouquinho, para a gente ver a diferença entre um filho e outro, a gente lembra que na parábola o mais velho fala assim: olha, eu fiquei aqui o tempo inteiro do seu lado e você nunca me deu um cabrito para eu comer com meus amigos. Lembra que ele fala isso para o pai? Você nunca me deu um cabrito para eu comer com meus amigos. Aí a gente já vê o seguinte, gente: o pai não está num grupo dos amigos. Então, não tem aquela ligação que se formou agora com o filho caçula e o pai. Né? A ligação de amor mesmo, um amor profundo que os uniu, porque o filho caçula mudou, né? Bom, então era isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Você quer que pare aqui, Ali, para começar a outra? Sim. Pode ser, né? Sim, pode dar um pause. Tá.